Seja muito bem-vindo. Meu nome é Moira Labate, professora de música. Quem acompanha aqui o canal está acostumado a ver lições de música, solfejo, piano, flauta doce. Mas hoje vai ser diferente. Vou conversar com o Celso Deoneri, que é violonista, professor de violão. A gente se conheceu há muito tempo, mais de 30 anos, mas essa é uma história que eu conto depois. Eu tenho o prazer de estar aqui no canal da Moira, que é muito produtivo. Eu só tenho elogios para a Moira porque eu vejo ela se dedicar a aulas e na produção de vídeos para o YouTube com muito cuidado, né? Celso Deoneri estudou composição na USP e na Faculdade Carlos Gomes. Fez mestrado e doutorado também na USP, com temas centrados no violão. Foi professor de violão, harmonia, teoria e percepção na Escola Municipal de Música por 35 anos. Foi professor no Conservatório de Tatuí, FAAM e Unixul. Trabalhou com regência coral por 15 anos. A vida do músico também implica em ser professor. Na verdade, na nossa formação, a gente devia ter um cuidado todo especial para a didática do próprio instrumento que a gente está aprendendo, porque fatalmente a gente vai ser atirado, se não vai ser a primeira investida profissional, vai ser da aula. Principalmente se um instrumento como o violão, que é um instrumento solista, é um instrumento que não está inserido, vamos dizer, nas orquestras. É lógico que existem os concertos com orquestra e músicas para orquestra com o violão inserido, mas é sempre uma coisa eventual. Bom, então, nós estamos diante de um instrumento que, do ponto de vista do estudo, como todos os outros instrumentos, ele exige um certo empenho solitário, assim. Nós temos que ficar horas cuidando de determinados detalhes. E uma das coisas que a gente aprende como professor é que a gente, além de ensinar o próprio instrumento, a gente tem que ensinar o aluno como estudar. Isso é, que estratégia ele tem que ter para produzir durante uma semana, que é mais ou menos o período que separa uma aula da outra. Então, muitas vezes eu falo, olha, você tem que pegar pequenos períodos, né? Coisa de no máximo 15 minutos. Se forem várias vezes 15 minutos, você vai tendo assunto para usar durante esses 15 minutos. Raramente, mesmo os músicos profissionais e concertistas aguentam passar horas tocando sem nenhuma interrupção, até por uma questão de saúde motora, né? E a gente vai aprendendo como fazer o passo a passo de se dedicar todos os dias para o instrumento. Quando a gente conversa sobre os nossos alunos, a gente fala de leitura, e eu tenho aluno de piano, de flauta, de solfejo, e o aluno de piano, o aluno de flauta, ele naturalmente aprende a ler já da primeira aula, na segunda aula já começa a ler. O aluno de violão, você sempre comenta comigo que tem uma certa dificuldade com a leitura. Como que veio a leitura do violão? Ela começou com a tablatura, que era pro alaúde, na verdade, né? Como é que foi essa história? E como é que foi a evolução da leitura no violão? E por que ela é tão difícil, mais difícil para o aluno de violão do que para o aluno de piano ou de flauta? Bom, a primeira notação dos instrumentos de corda dedilhada foram as tablaturas. Havia tablaturas para outros instrumentos, mas no caso das cordas dedilhadas, eles eram a regra das músicas da Renascença e do Barroco. A partitura surgiu como notação usual para o violão na época do classicismo. Isso é, na época dos compositores, dos grandes compositores clássicos, que no caso do piano nós temos Haydn, Mozart e Beethoven, mas no caso do violão nós temos Giuliani, Carcassi e Sor. E a gente poderia falar de outros, mas são compositores que
atuaram paralelamente à produção pianística, digamos, e especificamente para o violão. São compositores que escreveram para o violão principalmente. E a gente nota uma coisa interessante, que no caso dos compositores violonistas, todos eles com composição, com um trabalho de composição muito denso e muito artisticamente bem colocado, eles ao mesmo tempo eles desenvolveram uma forma musical que é o estudo, que é uma forma que usa pequenas células e exploram essa célula ao limite durante a peça toda. Então ela acaba criando, vamos dizer, uma abordagem técnica além da abordagem musical. No caso dos grandes compositores violonistas, todos eles fizeram métodos e várias coleções de estudos. E isso não acontece nos grandes compositores do piano. Mozart, que eu saiba, não tem nenhum estudo com esse nome estudo. Então, as pessoas teriam que fazer uma abordagem pedagógica do aprendizado do piano com outras peças que, evidentemente, foram exploradas por muitos compositores que se dedicaram à composição de estudos, visando um detalhamento técnico. Então, hoje a gente enfrenta um problema diário no ensino do violão, que é muitas vezes o aluno aprender com o professor, olhando o professor tocar, muito mais do que lendo a partitura. Porque no violão é mais fácil aprender olhando do que então, eu acredito que sim. Você vai pelo desenho, né? Vai pelo desenho. Da mão. Então, e a tablatura nada mais é do que um desenho geométrico do violão. Né? Um desenho que tem 6 cordas e que os números que são colocados em cada corda representam o lugar onde o dedo tem que ser tocado. Então vamos dizer, terceira corda, sexta casa, eu tenho o número 2 do dedo e o número 6 da casa. Então, o violonista ou o alaudista ou todos os instrumentos de cordas dedilhadas anteriores ao classicismo, eles sabiam que eles tinham que colocar esse dedo nesse lugar. E aí você fazia a partitura, vamos dizer, de uma coisa assim. Etc. Na hora que isso é escrito na partitura, isso fica muito diferente. Fica muito diferente porque não é você perde o visual do instrumento. Porque se a gente olhar para o violão, a gente vê um quadriculado entre cordas e trastes e casas. Eu, quando comecei a pegar no violão, a minha professora tinha uns carimbos, que era o bracinho do violão desenhado assim, só as casas, né? Uma coisa. E ela carimbava e punha o lugar dos dedos. Isso é uma espécie de tablatura imóvel, né? Porque a tablatura mesmo, ela desenha as cordas e desenha a música passando na sua frente, no sentido do tempo, na nossa leitura de esquerda para direita, etc., e mudando de linhas e tudo mais, e a música vai fluindo neste sentido. Mas aí quando você tem um contraponto, por exemplo, quando a música começa a ficar mais complexa e começa a ter uma polifonia, fica um pouco mais difícil você ir pela tablatura, porque a tablatura é fácil quando os acordes são... mas as notas vêm juntas. Existem músicas muito complexas, quase todas as músicas de Bach, escrita para alaúde, os documentos que a gente tem acesso hoje são as tablaturas.
E tudo que é tocado para alaúde é possível tocar no violão, tem que adaptar, tem uma corda que tem que... Porque ele tem mais cordas, o alaúde, né? Tem que adaptar muitas vezes a tonalidade e muitas vezes assim os dedilhados, ou alterar a afinação do violão para a afinação do alaúde em questão. O alaúde tem 11 cordas, é isso? Tem alaúde de um monte de cordas, de vários números de cordas. Na verdade, o alaúde, as cordas, as 6 primeiras cordas, quase que imitam o violão moderno. Depois são acrescentadas baixos. O que é a primeira corda? É o agudo, né? É o mais agudo. Que vocês vêm de baixo para cima. Para mim, quando fala primeira corda, eu sempre acho que é a grave. Então, mas é a primeira, como se fosse o primeiro degrau. Você não chama o primeiro degrau de uma escada, o degrau lá de cima. Você põe o primeiro aqui embaixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo. Então, a primeira é a mais aguda, certo. Quando a gente olha um piano, é que está sem som esse piano. Mas eu tenho certeza que essa nota aqui é um sol sustenido ou um lá bemol. Eu tenho certeza que isso aqui é um ré. Olhando o teclado, eu vejo todas as notas. Quando eu olho para o violão, eu não vejo nota nenhuma. Eu vejo esse quadriculado aqui. Então tá aí o nosso problema. Por que o violão lê na clave de sol oitava abaixo? A voz de tenor, de coro, voz de tenor numa ópera, as partituras são escritas em clave de sol e os tenores leem na clave de sol e o que soa é a oitava abaixo daquilo que está escrito. Então, essa anotação transposta, no caso da voz, ela é muito simples. Você transpõe uma oitava. Como é que ele chegou nessa escrita? Porque ele poderia escrever como piano, por exemplo, 2 claves, clave de sol, clave de Isso, fá. mas aí é o seguinte, possível. Essa nota mais grave do violão, que é o Mi, na afinação natural, né, na escordatura, como a gente diz, na escordatura natural, esse Mi é um Mi gravíssimo para o piano. É um Mi que é o primeiro Mi abaixo do pentagrama da clave de Fá, que no piano soa como uma nota muito grave. No violão soa grave, mas a gente não tem a impressão de que é tão grave. Esse Mi aqui. No teclado do piano só tem mais um Mi, oitava abaixo desse, e o teclado acaba. Quer dizer, então a nota no piano bem grave. E aí você tem um Lá. Então veja aqui, o Mi, que é a corda mais aguda, está uma terça do Dó central. Uma quarta abaixo do Lá 440. Aí isso aqui, ó, vai estar... Que ainda falta muitas teclas no piano, então... E aí, por que não pode... E aí é o seguinte, esse Mi aqui, que soa muito agudo no violão, a gente tem a sensação de uma nota aguda, ele é uma nota que começa a ir para o agudo no piano. E considerando apenas o braço natural, eu tenho esse Si aqui, que quando a gente ouve no violão parece uma nota muito aguda. No entanto, é esse Si. Que é um Si que ainda tem 3 acima desse no teclado do piano. Então, por uma questão de tessitura no violão, tudo pode caber dentro do pentagrama com algumas linhas suplementares abaixo, que no caso são 3 linhas suplementares, e no espaço abaixo eu tenho esse Mizão aqui. Esse Mi aqui é um Mi que são 3 linhas suplementares acima do pentagrama da clave de Sol. Então,
quase tudo cabe dentro do pentagrama, com algumas linhas suplementares para cima, outras para baixo. Mas houve algumas tentativas de escrever em duas claves. Então, que não funcionaram, porque por uma questão muito simples, não era prático. Tinha que ser lido em 2 pentagramas e praticamente havia poucas notas que invadiam um pentagrama da clave de Sol, porque se tratando da nota real, você tinha esse Mi aqui, escrito ainda no 4º espaço. Aí você ficava poucas notas na clave de Sol e muitas na clave de Fá, era isso? Isso. Então, aí ficava uma clave meio vazia. Se condensou uma espécie de resumo muito mais prático de escrever tudo numa clave de Sol, num pentagrama só, na clave de Sol, e soa oitava abaixo, como som real. Como som perceptivo para o nosso ouvido, ele soa como se ele estivesse, como se soasse oitava acima. Ele não soa oitava acima como nota real, mas a sensação é que está soando naquele lugar mesmo. Que tipo de aluno você tem hoje?